Certo? Aí, Ei, professor, deu caramba! certo. Aí, ó. A gente, se não dá certo de um jeito, dá certo do outro, Nilton, né? Aí o isso pessoal que porque eu está no fiz meu engenharia Instagram consegue elétrica, ver Nilton. também. É assim, tem que ter paciência. Uma hora dá certo. Imprevistos Isso porque eu fiz acontecem. Se não dá engenharia certo de um elétrica. jeito, dá do outro. Então tá, professor, muito obrigado aí pela participação, muito obrigado aí pela paciência para Olha, tentar deixa aí, eu explicar fazer para dar você. certo essa live, né? Todo mundo aí que está acompanhando está vendo aí a nossa batalha aqui para tentar chegar a essa live. Mas o bom é que deu certo. Isso é o melhor do brasileiro, né? A gente é persistente, resiliente, então uma hora a gente consegue. Então, Nilton, assim, você não sabe da última. Eu estou oi? aqui com uma equipe de 5 técnicos me ajudando. É assim, né? Para tudo que a gente vai ver pela primeira vez, e isso é importante, a gente tem dificuldades, mas isso não é exclusividade do senhor, minha ou de qualquer outra pessoa, de todo mundo, né? Porque aquilo que a gente não viu, estava participando hoje de uma live falando sobre autismo, é difícil a gente não sabe como fazer, porque a gente precisa ter memória de trabalho. Memória de trabalho é experiência prévia, né? E do ponto de vista da neurologia, a aprendizagem, ela não acontece se você não vai lá fazer e, de repente, vai errar e refazer. Então, a gente vai aprender com os erros, com os acertos, com a persistência, refazendo. E, para a criança, né, isso é muito importante. A criança ela não nasce sabendo, tal, então ela precisa criar conexões sinápticas. O que é conexão sináptica? O neurônio ele precisa se encontrar para passar a informação e precisa fazer isso aí repetidamente para poder entender aquilo que dá certo, aquilo que de repente não deu certo e refazer e fazer diferente. E pensando aí nessa situação que eu acabei de comentar, né, de memória de trabalho, né? O que isso tem a ver com medicina, o que isso tem a ver com finanças, né? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do senhor e a gente vai correlacionar esse tema, memória de trabalho e empresa e família. Aqui é o professor Paulo Zufo, né? Ele é Managing Director da TMG Capital. Além disso, ele é professor da FGV. Claro que ele é professor por hobby, porque ele gosta, é algo que ele quer agora transmitir o conhecimento, tudo aquilo que ele aprendeu de experiência prévia aí. Com certeza deve ter tido aí vários desafios que já vivenciou, que teve que superar. E eu acredito que isso tudo faz a gente crescer na vida, né? E hoje eu vejo ele como uma pessoa que deu certo, né? Tanto na questão empresarial, como na questão da família. Eu lembro que em uma de suas aulas que eu assisti, ele estava explicando o que era ser sustentável, né? Dando exemplos em relação à família, em relação à casa dele, em relação à questão da economia de água, em relação a quando tinha ali um brinquedo ocioso, que as crianças já não estavam mais utilizando aquilo, aí o que ele orientava para as crianças fazerem, né, em relação àquilo. Então, eu percebi naquele momento como é que ele já estava ensinando ali os seus filhos a ter uma mentalidade, tanto no sentido de reduzir custos, né? E também de gerenciar a sua própria vida e as relações. E é isso que eu acho que tem muito a ver aí da empresa em relação à pediatria, neuropediatria, e que o senhor vai poder nos ensinar bastante sobre isso. Então, eu vou passar aí a palavra para o senhor. Obrigado pela participação, muito obrigado mesmo. Uma Ô, honra aqui Nilton, poder eu conversar com o agradeço, senhor. assim, e vendo todo mundo que está entrando na live, assim, eu lembro de cada classe que eu dei aula para os meus alunos, sabe? Cada classe, assim, eu vou vendo cada um que vai entrando, vai dando um carinho de novo, né? E eu tenho que falar para vocês, bom, o Newton falou, eu trabalho num fundo de investimento, né? Sócio-diretor de um fundo de investimento, e o Newton, ele me propôs, né, fazer essa junção, porque nas classes, muitas vezes, eu colocava as aulas em termos de metáfora. Ainda mais que as matérias que eu ensino na fundação são um pouco complicadas, assim, para quem é leigo, né? Geralmente são contabilidades, geralmente finanças, estratégia, que é uma coisa que quem não está na área se torna um pouco árida. Então, as minhas aulas eu costumo usar muita metáfora. E nessas metáforas eu uso muito o exemplo da família, porque, como o Newton falou, eu tenho, tenho 5 filhos, né?
Eu tenho 5 filhos e hoje em dia é muito raro ter isso, né? Vocês veem aqui o fundo da minha casa, né? Aqui estamos no escritório, ó, é tudo que as crianças aprontam, tá vendo? Tem quadros, tem árvores, elas pintam a parede, e aqui a gente faz de tudo, tá certo? Ó, tem os aviões de guerra, e a gente não tem muita questão de o que é certo e o que é errado, no conceito assim mais rígido. A gente tem uma questão de você gosta, e isso contribui assim para você ampliar seus conhecimentos. Então, as crianças falam, papai, o que, que eu vou fazer na faculdade? Geralmente a gente pensa, eu quero fazer alguma coisa que dê dinheiro, que tenha carreira, que tenha... Eu falo, não precisa nada disso. Para mim, só o caminho que vocês estão, de estudar, de perceber a importância disso tudo, de perceber a questão social, para mim já está um excelente modo, porque a minha carreira foi construída assim, né? Então eu falo assim, cara, eu sou um cara abençoado por ter chegado onde eu cheguei, porque eu fiz exatamente o que ninguém fala para fazer e o que os manuais não falam para seguir, né? Então, eu pulei de área. Eu não estou te ouvindo. Trabalhei Acho que eu com vou ter que reiniciar o que você estava falando. Deu uma travada aqui na conexão. Acontece isso, normal. Live, às vezes a internet não colabora muito, né? Mas a gente tem que ir se virando com o que tem. Mas tá muito bom, Milton. Assim, eu tô gostando, assim, até de ver meus antigos aluninhos, né? Entrando aqui, com muito carinho, incluindo cada um deles, né? Parece que eu volto no tempo. Eu tô nessa estrada há 15 anos e parece que eu volto no tempo em cada um, né? E aí, quando eu estava dizendo que a carreira inteira, eu imagino para eles assim, cara, se você entrar em qualquer faculdade ou em qualquer curso, para mim tá bom. E não é que tá bom porque eu sou um cara resignado, que eu falo, cara, não importa. Porque eu sei que dentro deles tem a chama deles acharem que não tá bom. E não tá bom por quê? Porque eles sabem que eles têm capacidade de fazer mais pela sociedade. Né? Então, hoje mesmo eu estava conversando com minha filha, que a minha filha queria fazer, está fazendo vestibular agora, no final do ano, e está com todo esse problema, né, triste que a gente está vivendo de Covid, e de quarentena, tudo. Então, as aulas delas são todas via live também. Aqui estão 7 pessoas usando a internet, né? E o que o senhor tem achado aí sobre essa questão de aulas à distância? Ela está no momento de preparação para o vestibular. Nesse período aí, o adolescente principalmente fica bastante tenso, né? Tem que ter aí uma questão, um direcionamento, né? Porque é necessário esse direcionamento na vida, né? Eu acredito aí, como é que o senhor vê, né? Aproveitar essa questão que o senhor comentou dela estar se preparando para o vestibular, né? A minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta já para o senhor. É possível pensar, né? Ou administrar aí a minha casa como se fosse uma empresa, pensando aí na sua filha também, que vai fazer o vestibular. Como é que o senhor direciona isso? O que o senhor usa, de repente, na empresa para direcionar, né, a sua equipe e que o senhor, de repente, usa em casa também para direcionar a sua família, a sua filha agora no momento do vestibular? Então, Newton, a questão do Covid, para mim, me deixa triste a questão do impacto social que ela causa, né? O impacto social que você está vendo aí, a questão de muitas pessoas que dependem do trabalho autônomo, muitas pessoas que realmente não têm onde cair duro, né? Onde comprar o seu alimento do dia a dia, e isso realmente me preocupa, tá? Mas se você for ver com questão de pessoa, né? Aqui, em primeiro lugar, eu posso falar que eu não estou cumprindo isolamento, porque com 5 crianças em casa, mais minha esposa, mais um cachorrinho, não dá, né? Mas você A está gente numa tem residência com muita gente, né? Não, tem todo mundo que trânsito no tinha que estar aí corredor, está. né? Não dá para ficar 1 metro de distância cada um aqui, né? A gente brinca assim, mas assim, pensando dessas formas diferentes, até você ver a questão de ter 5 filhos, né? Pensar diferente hoje em dia. Né? E não é pensar de forma dogmática, mas é de forma de esperança. Né? Então você tem as crianças porque você acredita. É simples assim. Né? E você pode pensar, puxa, eu não vou pôr um filho no mundo hoje. Mas você fala, cara, mas a vida é isso, é você ter fé, você acreditar, você ir para frente, né?
E aí, como que junta nas empresas? Então, como que junta com a minha carreira? Como que junta eu estar na GV? Como que junta praticamente eu não ter férias? Porque se eu não estou lá no trabalho, eu estou na GV, se eu não estou na GV, eu estou aqui em casa arrumando, consertando, coisa e tal, né? É porque isso daí é um estilo de vida, né? É um seu espírito que aceita isso. Então, durante a Covid, a gente poderia falar, cara, é tudo triste, é ruim, estamos aqui chateados. Não, mas aqui em casa a gente não parou em nenhum momento. A gente segue a rotina como se fosse uma empresa. Então, agora eu vou falar um pouco do fundo, né? O fundo, para quem não conhece, a gente pega dinheiro de investidores muito ricos ao redor do mundo, que eles querem espalhar o dinheiro pelo mundo, né, e fazer bons investimentos. Então, a gente, entendendo de Brasil, a gente pega esse dinheiro e constrói empresas no Brasil. Empresas legais, assim. Então, eu vou falar uma empresa antiga, uma conhecida de todos, assim, e hoje, depois, se alguém tiver pergunta para falar sobre ela, eu posso falar de cátedra, né? Que é a Odontoprev, que é uma das maiores empresas do mundo no setor de dental, plano dental. Né? E o mais bonito de ter construído uma empresa dessa é saber onde que ela chegou, é saber que tem mais de 28 mil dentistas na carteira hoje que eram desempregados. Né? Hoje estão lá e saber que cuida de mais de 7 milhões e 700 mil bocas de brasileiros, 7 milhões e 700 mil brasileiros sendo cuidados. Então, quando você pensa em construir uma empresa assim, você fala, puxa, você pensou em tudo isso? Você falou, não, mas está no espírito da gente. A gente acreditar que aquilo ia dar certo. E foi fácil? Não, aí que teve as epidemias no caminho, as crises econômicas, as intercorrências, as concorrências, todos os perrengues possíveis e imagináveis que você vai ter numa família também. Só que a diferença é que você, estando no remo, estando na vela, ou nos inícios, você fala, eu acredito nisso. Uhum. Eu acredito que vai dar certo. Não pode não dar certo, é muita gente que depende da gente, é o nosso esforço que vai para o brejo, são os investidores que não vão ficar contentes. Então, quando você pensa em todos os stakeholders, você volta de novo essa metáfora para dentro da família, você fala, é a mesma coisa. E sempre baseada no quê? Ciência, que são os fatos. Então, quando você conduz uma família, tem aqueles fatos que são imutáveis, e aquilo acabou. Ainda mais eu tenho o passado de cientista, né? Minha família inteira é cientista, para quem me conhece. Eu imagino que a família é a ciência, né? É a ciência e tem coisas imutáveis, que têm que ser desenvolvidas, construídas em cima daquilo. Tem religiosidade, não a religiosidade como religião, né? Falar de católico, evangélico, judeu, muçulmano, não. É você ter o conjunto de valores que você une essa família. Tem o conjunto de valores que você une a empresa. Então, por exemplo, a gente... Lá nas empresas, a gente toma um super cuidado nesse momento de crise com as pessoas, os empregados, os funcionários, os cientistas, os fornecedores, né? E a mesma coisa que a gente usa em casa, né? Então, a pirueira que leva as crianças continua recebendo o valor dela. As empregadas que ficam em casa por causa da quarentena continuam recebendo o valor dela. Porque se a gente pode, ok, é evidente que se a gente não pudesse, a gente teria outro tipo de negociação, né? E as crianças enxergam isso. E os funcionários enxergam isso. E os fornecedores enxergam isso. Os auditores que eu estava conversando hoje, internacionais, enxergam isso. Quer dizer, que no momento que o barco está numa tormenta, você está ajudando todo mundo a seguir. E aí eu falo assim, eu sou controller do fundo, né? Eu sou sócio controller. Hoje são mais de 16 empresas no total. Né? Entre empresas operacionais, holdings, o fundo, né, de investimento, 16. E você tem que fazer aquilo acontecer sozinho, praticamente. Sou eu só. Né? Eu sou só que cuida disso. Eu não posso deixar a bola cair, quer seja com Covid, quer não. Como que eu consigo isso? Tendo os aliados. Então, tem a contadora em New Jersey que fala assim, fica tranquilo, eu vou resolver. Tendo a gerente da KPMG, muito amiga, que fala, Paulo, está indo sobre cuidados. Tendo a contadora brasileira que fala, olha, foi postergada a data, mas eu vou te entregar esta semana. Mas então, isso, assim, professor, desculpa te interromper. Então quer dizer que tanto na empresa quanto na família tem que ter um espaço, uma abertura muito franco aí para o diálogo, né? E obviamente que as partes têm que se entenderem, né? Tem que ter um acordo aí, um interesse mútuo entre as partes, né? De entender o posicionamento de cada pessoa, né? No caso, stakeholder aí, para que a gente possa
chegar a isso que o senhor tem, tanto na sua empresa quanto na sua família, né? Que é permitir esse funcionamento neste momento, né? Tanto na casa quanto na família, já que é um momento que tem sido difícil, né? Então, nessa questão de sob pressão, digamos assim, se não tiver uma comunicação clara entre as partes, pode ter aí um ruído, né? O que o senhor acha sobre isso? Você tocou numa parte aqui, então eu estava falando de aliança, né? Aliança vem com confiança. E confiança não é você ser um líder autoritário, um líder que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Não é uma. É algo assim, cara, a gente está no mesmo barco e cada um tem uma função. E a gente tem que desempenhar bem essa função. Ao mesmo tempo que você é um pai, assim, ó, aqui vamos falar dos arquétipos masculino, que cobra, você tem que ter o arquétipo feminino que dá o sonho, que liberta, que dá esperança, que dá o carinho, o aconchego. E isso é uma arte, você tem que ser um maestro que cuida de todas essas partes ao mesmo tempo. Então, eu estava dizendo, você tem que ter o conjunto de valores, a religiosidade, você que faz você entender aquilo que ninguém explica de forma científica. Você tem que ter a ciência, que vai quebrando e desenvolvendo, e você tem que ter a espiritualidade, que leva você além, fora de dogmas ou fora da ciência. Essa é uma parte da liderança. A segunda parte é a questão de cobrança, é o arquétipo masculino, assim como a parte de acolhimento, o arquétipo feminino. E tem que ter um meio termo aí no meio. Aí tem as técnicas, que são as técnicas de oratória e comunicação, que é o que é? Você saber explicar, você saber cobrar, você saber ter as coisas lá dentro, né? E aí você tem a técnica de negociação. Ou seja, você tem os objetivos ocultos, você tem os objetivos que você mostra, você tem as negociações distributivas, você tem as negociações integrativas, e tudo isso você vai. Não tem um certo e errado, tem você entender a situação e dar para aquela pessoa o que ela entende, o que ela imagina, o que ela sonha com isso. Né? Eu estava dizendo até para o Milton no começo a questão da imagética, né? Que você tem uma imagem que você tem que usar. Se você é um cara que você acha que é um cara de bem, né? Que você é um cara que vai promover a melhoria social. Aí você tem a questão estratégica. Onde se colocar nesse momento de crise ou pré-crise, para a história da cigarra e da formiga, você guardar o alimento antes que venha a crise, a tormenta. Aí você tem a questão financeira, olha, mesma coisa de empresa. Você não pode se alavancar muito. Você não pode usar dinheiro de longo prazo para consumo. Você não pode fazer... você tem endividamentos em sua casa, da prestação da casa própria, ou de um curso. Você não pode comprometer aquele dinheiro que já está, já tem que estar alocado para um projeto. Professor, né? Desculpe te atrapalhar. Aproveitando aí que o senhor comentou sobre o dinheiro, né, que não dá para sair gastando aí de qualquer forma, como é que o senhor trabalha essa relação do dinheiro com a sua família, os seus filhos, por exemplo? Como é que o senhor ensina o valor do que é realmente útil, necessário, ou daquilo que é supérfluo? Como é que o senhor trabalha isso? Porque na empresa a gente trabalha muito isso, né? A gente tem que estar ali com ela bem enxuta, mas e na casa do senhor, com seus filhos? Como que fica essa questão do dinheiro? Então, eu vou assim, eu sei que eu estou falando bastante coisa aqui, Nilton, que eu poderia estar falando nas aulas, nas 8 horas de sábado, sabe? E desenvolver o raciocínio. Aqui eu tenho que ser muito sucinto. E aí eu tenho certeza disso, que muitas vezes não está caindo na ficha, porque é muito diferente o que eu estou dizendo, né? O Newton conhece, eu tenho orgulho das crianças e falo abertamente, né? Meu filho mais velho é uma máquina de entendimento social, relação interpessoal e línguas, né? Eu falo que ele fala 7 línguas fluentes, né? Estou penando aqui no português, professor. Ele que não fala nem direito português, né? O menorzinho, com 8 anos, o dia inteiro montando... Se eu mostrar a sala para vocês, depois no outro live eu mostro. É um centro acadêmico, minha sala. E ele, tudo cheio de cidades, luzinhos, 8 anos, motores, circuitos eletrônicos. É uma máquina de montar. A minha filha mais velha entende... adora química, biologia, ciência, medicina. A terceira, aliás, a quarta, né? Eu até confundo tanto. A quarta, musicista.
como que eu faço isso? É você respitar, é olhar para a pessoa e falar assim, cara, confia que eu estou te dando minhas pedrinhas para colocar na sua cabecinha e ser a melhor que você tem das 7 inteligências que existem. Então, o E líder tem que permitir ser um isso. motivador, né, professor? É um motivador e é uma pessoa que olha, respitar, olha para a pessoa. E aí você me pergunta do dinheiro. Dinheiro é papel, né? Dinheiro é papel. A Maia me perguntou se eu não tenho TV, né? Mas eu até brinco que eu sou cínico daqui, eu não puxei a antena aqui, né? Mas é que não dá tempo, não é na TV, né? E pelo que eu estou E aí eu falo, observando poder aí, do desculpa, dinheiro. O dinheiro é pode falar, papel. professor. O dinheiro é papel, né? Uhum. E a gente é um software que a riqueza depende da nossa expectativa. A riqueza depende da expectativa. Eu sempre mostro para os alunos, e eu acho que nas aulas de vocês eu mostrava, que uma Mercedes na década de 70 era o carro, perto de uma Brasília, perto de um Fusca. Se você pegar aquela Mercedes da década de 70 e trazer hoje, um Onix é muito melhor. Né? Então, assim, é questão de expectativa. O cara se achava lá, mas hoje já não é. Né? Hoje já Então, está tudo na nossa cabeça. Então, o que é o valor da riqueza? O valor da riqueza é você conseguir caminhar, viver o que você tem. É simples assim. Então, não importa se tudo bem, a falta do dinheiro causa, né? A falta do dinheiro causa. Mas aquela pessoa que usa as finanças em causa própria, contabilidade em causa própria, estratégia em causa própria, os projetos em causa própria, a negociação em causa própria, você acaba ficando acima da média. E se você estiver acima da média, você já sobrevive a uma crise dessa, sabe? Porque, assim, nas crises morre a média. E se você pensa assim, você não precisa ser o melhor. Você pode ajudar a ser irmão. Porque você sendo acima da média, você pode ser melhor em alguma coisa. E aí, o outro é melhor em outra coisa. E você consegue juntar dinheiro, você consegue pensar melhor. Então, o que eu falo quando eu falo dinheiro, né? E aí vai cair a ficha de novo. A gente pensa aqui em casa completamente diferente que muitas pessoas que a gente, assim, vamos falar assim, quase a maioria, né? O Lucas, eu sei que está me vendo aí, ele vai me falar que eu sou poeta lá no fundo, né? Porque a gente pensa diferente mesmo, né? Eu penso diferente mesmo. Então, assim, eu acho que assim, em vez de segurar o dinheiro das crianças, eu falo, crianças, a gente vai lá no 25 de março. Entra na loja e leve o que vocês quiserem. Eu vou ficar esperando aqui na porta, tá bom? Eu só ponho 3 condições. E vocês não tenham, porque não vamos comprar repetido, né? O universo agradece, a casa agradece, você já tem. Segundo, que não seja caro. Caro não é questão muito volume ou pouco volume. Quer dizer, o pedido é maior do que vale a coisa, né? E o resto, leva o que quiser. Aí eles vinham com um bonequinho só, sabe, pequenininho. Ah, papai, eu gostei desse daqui. Porque você tirou aquela fantasia colocada pela propaganda, pelos estímulos da sociedade, e a criança vai no que ela realmente significa para ela. Você vê? É diferente. Em casa tem um monte de chocolate que ninguém come. Por quê? Porque a gente pensa o contrário, vamos dar o chocolate, eles vão dar, vamos dar, vamos dar. E aí eles falam, não, não é isso. Não, então não quero, sabe? Então a gente pensa o contrário, né? A gente pensa o contrário. E não, quer dizer, se vocês verem o plano de fundo, é que a gente não valoriza essas coisas. Então, assim, o carro, a gente fica 10 anos com o carro, a bicicleta, a gente compra a bicicleta de bicicleteiro lá em Santos, de R$ 60. Por quê? Porque aí eles se sentem livres, eles podem deixar a bicicleta na praia, não pôr corrente, ninguém rouba, a gente pode andar na balsa, ver todo mundo voltando para casa depois de um dia de trabalho, na balsa, com o navio passando, e eles de bicicleta e vendo todo mundo cansado, mas feliz lá na balsa, né? É tudo isso que é prático. Essa é a experiência que a gente passa. Então, o dinheiro acaba sendo coadjuvante. Evidentemente precisa, mas como um fluido que tem o maior peso. lubrifica as relações. É uma consequência daquilo que é a pessoa, né? Ele acaba para lubrificar as relações. É para lubrificar as relações. E aí a gente fala, puxa, o que então é ser livre? Ser livre é você ter a capacidade de andar em todas as camadas sociais, em todas as experiências, não necessariamente viver numa específica, na outra, que todo mundo te impinge a ser assim. Você vê o movimento político que a gente está agora,
se é cloroquina ou não é cloroquina, se é isolamento ou não é isolamento. Mas a gente, em casa, a gente tem o meio campo, ou tem o meio termo, sabe? O meio termo tem dos dois lados. Eu posso falar para vocês, caras de esquerda bons, caras de direita bons e caras de centro bons. Né? A verdade está no caminho. Quando as crianças conseguem essa liberdade de andar tudo, é o que a gente prega nas empresas. Né? O que é prega nas empresas? A gente libera os funcionários para ter brainstorm, para pensar, para... Evidente que cobrando horário, rotina, mas deixando soltos. Pois não, você ia me perguntar, né? Professor, nessa questão do caminho, né, que o senhor comentou, o senhor até falou em relação à questão da gente permear todas as camadas, classes sociais, né? E pelo que eu estou observando aqui da imagem do escritório do senhor, é um escritório em que está aí toda a família, né? É algo que todo mundo está na mesma situação, obviamente, que no mesmo espaço, mas obviamente aí com papéis diferentes, né? Que realmente precisam acontecer esses papéis, mas que tá todo mundo aí no mesmo meio. Na sua empresa também é assim? Então, a gente, uma coisa que eu aprendi muito lá, estou há 20 anos, né? No fundo, e assim, eu sou um cara abençoado pelas pessoas que eu tenho lá no fundo, sabe? São pessoas assim, muito, muito inteligentes e a gente, né? Cada um, Newton, estão pedindo para abrir o perfil, né? Espera um pouquinho. Desculpa. Oi. Ó, desculpa, eu escrevi, sabe o que foi? Ela teve um comentário de uma participante dizendo que o perfil do senhor é fechado, tem muita gente querendo entrar. Eles podem entrar pelo meu perfil, ele lá no Newton César Neuroped, que acredito que esteja aparecendo também, né? E aí todo mundo consegue entrar. Tanto é que a colega comentou aqui, caiu. É que eu estava escrevendo para essa informação, né? Entendi. De Bom, que mas se de então tá repente não resolvido, estiverem né? conseguindo entrar pelo perfil do senhor, vão no meu perfil que eles conseguem acompanhar a live, porque está sendo transmitido por lá também. Só essa Ah, informação, em função do que o eu, pessoal eu não comentou. preciso abrir meu Desculpa, perfil, né, Newton? desculpa. Eu não Essas falhas preciso estão abrir. acontecendo, mas isso faz parte aqui do Eu não nosso preciso dia a abrir dia meu mesmo. perfil, né? Não preciso abrir o perfil, né? Não, não, agora não, deixa quieto, Não? porque o senhor não vai conseguir mexer agora. Tá Se bom. alguém quiser, de repente, não estiver conseguindo entrar, eles vão lá no Newton César Neuroped e acompanham por lá, porque lá é aberto. Aí isso não é um problema. Desculpa Excelente. interromper. A gente Vamos estava falando assim, continuar como falando. descobrir, como soltar essas. Então, para algumas classes eu explico, assim, das inteligências humanas, né? Interpessoal, matemática, e todo mundo tem. Só que, infelizmente, a gente dá muita importância por uma delas. A sociedade cobra, por exemplo, hoje em dia, a competência matemática. Então, quem é bom de exatas, quem é bom disso, daquilo, é bem visto. O cara é um financista bom, o cara é um estrategista bom, o cara é um. Mas é assim, a gente vê aqui em casa que essas outras competências, por exemplo, a Maria, que é competência musical, se você tirar o peso dela das outras competências que ela tem mais dificuldade e acelerar isso, ela vai muito melhor na competência que ela é boa já. Então não precisa Professor, estudar. então, assim, um bom líder, ele tem que entender quais são as competências Isso, das pessoas que exatamente fazem isso. parte ali de onde ele está, né? Seja na empresa ou na família. E pelo Não que eu existe, estou Milton. observando aí que o senhor está falando, o senhor consegue perceber qual que é a competência aí dos seus filhos, qual que é a competência lá, de repente, dos seus funcionários, para poder, na verdade, tirar o melhor que ele pode oferecer, correto? E, em outras palavras, não existe coisa boa e coisa ruim. Existe que você não consegue usar aquela ferramenta da maneira que é. E aí, o que acontece? Você acaba querendo que o martelo ponha um parafuso na parede. E aí Não tempo para vai isso. arrebentar a parede, o parafuso, e você vai ficar chateado. Né? Mas se você percebe que o martelo é para prego, o martelo vai ficar contente, o prego vai ficar contente. E aí, se você quer melhorar o martelo, você sabe a limitação dele, então vai estudar um jeito de melhorar aquela limitação.
Né? Então, assim, isso é olhar para o outro, novamente, é o respicere, né? É, é entender que a gente não é perfeito, mas não é por causa disso que você tem que ser descartado, né? Então, professor, aí na questão da escolha da profissão, pelo que eu entendi, os seus filhos vão pela vocação. Oi, não entendi? A escolha da profissão dos seus filhos está relacionada à vocação, ao que É eles um têm de pouco mais que aptidão, ou isso, não? Vitor. É um pouco mais que isso, né? Então, vamos lá. O Pedro, mais velho, que fala várias línguas, ele tem realmente essa competência interapessoal, tá? É muito boa isso. Mas ele sempre me perguntava se ele podia fazer engenharia, porque ele me admira, né? Então, ele tinha essa vontade de ser igual ao pai. Mas aí você vendo as competências dele, você falou, olha, igual um rio que flui para o mar, vai ser muito mais fácil usar essas competências que você tem, porque você vai fluir mais fácil. E quando você flui mais fácil, você tem menos frustração. Você tem menos. E você flui mais rápido. E é mais bonito isso, né? Só que não é por causa disso que não tem que saber exatas. Você tem, mais do que ninguém, se esforçar nas outras competências que você tem dificuldade. Porque aí você vai ser um advogado que entende de física. Você vai ter um advogado que entende de economia, que entende de finanças. E aí, com isso, você cria mais sinapses e o rio flui até mais bonito. É diferente de falar assim, você tem dificuldade em matemática, então vai fazer direito. E Você vê? professor, o desenvolvimento infantil, ele está muito relacionado a essa questão do enriquecimento do ambiente, né? Hoje, na neuropediatria, a gente tem trabalhado muito com o enriquecimento do ambiente para o desenvolvimento. Então, aquela pessoa que ela tem tido diversas experiências, né? Tem um ambiente proativo, um ambiente de incentivo e que seja rico, mas não no sentido da moeda, do papel, mas no sentido de que vai permitir a ela aprender diversas habilidades, ou desenvolver diversas habilidades, ela vai conseguir sair melhor e ter mais sinapses, como o senhor mesmo comentou. Então, essa pessoa, inclusive, do ponto de vista da neurologia, ela vai conseguir ser mais flexível às mudanças, né? E eu entendo que essa questão da flexibilidade também é importante em casa, quanto no mundo empresarial. É que, Newton, novamente assim, todas as verdades é uma linha, né? Se você andar um pouquinho, assim, 1 grau para a direita, tá errado. Se Entendi. você andar 1 grau, tá me escutando, tá? Tô ouvindo e prestando atenção. Se você andar Aprendendo um aqui, tô grau para a aprendendo. esquerda, talvez seja mais do que correto. A vida é um equilíbrio, né? Então, eu sempre tenho medo, assim, de falar como tem que ser as coisas, porque as pessoas podem não entender na questão, por exemplo, vamos falar disso que você acabou de dizer, né? Tem que ser um ambiente rico, rico quer dizer de informações, culto. Então, quer dizer que tem um monte de pais que afoga a criança, e tantos cursos, tantas... E a Não, criança... não, não nesse sentido, exato, só tem A razão. criança pega trauma, a criança não quer saber mais do piano, a criança não quer saber mais da matemática. É um pouquinho aqui, ó. Se você juntar um pouquinho para a direita, assim, ó, um pouquinho só. É mais ou menos assim, ó. A criança, em primeiro lugar, ela tem que se sentir querida, né? Ela tem que se sentir que isso tem estudos em bebês disso, né? Estudos que as duas mães são muito carinhosas, mas eles viram que alguma mãe é alguma coisa a menos. Alguma coisa a menos, por exemplo, se a criança chora, ela não liga. Sabe assim, é imperceptível a olho nu, mas você pesquisando, você tem. Difere as áreas do cerebrais que são desenvolvidas. E não é que é pior ou melhor, mas aquela criança que ela é mais confortável, mais querida, e isso é para pobre e rico, hein? É Sim, sim, afeto. sim. Não tem Isso é questão de classe afeto. social, de forma alguma. E aí, quando você faz isso, você desenvolve uma parte do cérebro que te permite ser conquistador, testar as coisas, ser livre para pensar. A outra criança também vai ser saudável, só que ela vai estar sempre com a necessidade de se proteger do meio ambiente. Você vê que é um pouquinho só. E como Você que vê chega nesse diferente. equilíbrio? Oi? Como que se chega nesse equilíbrio? Então, a primeira coisa é você se conhecer como pai, você se conhecer como mãe,
e através disso, perceber que a verdade humana existe desde a época de Eva e Adão. Existe desde a época do que o Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. É imutável, a gente tem toda a tecnologia, mas nada mudou. Quer dizer, é um afeto, depois do afeto você joga os ingredientes lá dentro, você tem que tomar cuidado que muito do ingrediente pode hipertrofiar aquela criança, então ela se torna a rainha da cocada na bicicleta, a rainha da cocada na língua, mas se torna pobre no resto. E quando você percebe a dimensão de conhecimento, olha, estou falando a mesma coisa para a empresa, né? Empresa que só se preocupa com marketing, ela se dá mal em momento de crise com finanças. Aquela empresa que só se preocupa com finanças, depois ela vai se preocupar com marketing. Professor, dá uma dica aí para a gente entender como é que a gente pode fazer para não estar tão hiperfocado, né, só em determinada área, para hipertrofiar e de repente esquecer das outras, né? O que o senhor faz aí na sua rotina e de repente na empresa para algo prático, assim, para ir mantendo esse equilíbrio? Pô, ó, começar com seu filho, por exemplo, aí que fala 7 línguas. Calma aí, dá um tempinho aí das línguas, vamos fazer outra coisa. Como é que o senhor vai equilibrando isso? O senhor vai pautando? Pronto, Newton. Certo, deu certo? Aí, deu certo. Aí, a gente, se não dá certo de um jeito, dá certo do outro. Newton, Né? Aí, isso porque eu fiz engenharia elétrica, Newton. É assim, tem que ter paciência, uma hora dá certo. Imprevistos acontecem. Isso porque eu fiz engenharia elétrica. Então tá, professor, muito obrigado aí pela participação, muito obrigado aí pela paciência para tentar fazer dar certo essa live, né? Todo mundo aí que está acompanhando está vendo aí a nossa batalha aqui para tentar chegar a essa live. Mas o bom é que deu certo. Isso é o melhor do brasileiro, né? A gente é persistente, resiliente, então uma hora a gente consegue. Então, assim, Nilton, você não sabe da última. Eu estou aqui com uma equipe de 5 técnicos me ajudando. É assim, né? Para tudo que a gente vai ver pela primeira vez, e isso é importante, a gente tem dificuldades, mas isso não é exclusividade do senhor, minha ou de qualquer outra pessoa, de todo mundo, né? Porque aquilo que a gente não viu, estava participando hoje de uma live falando sobre autismo, é difícil a gente não sabe como fazer, porque a gente precisa ter memória de trabalho. Memória de trabalho é experiência prévia, né? E do ponto de vista da neurologia, a aprendizagem, ela não acontece se você não vai lá fazer e, de repente, vai errar e refazer. Então, a gente vai aprender com os erros, com os acertos, com a persistência, refazendo. E, para a criança, né, isso é muito importante. A criança ela não nasce sabendo, tal. Então ela precisa criar conexões sinápticas. O que é conexão sináptica? O neurônio ele precisa se encontrar para passar a informação e precisa fazer isso aí repetidamente para poder entender aquilo que dá certo, aquilo que de repente não deu certo e refazer e fazer diferente. E pensando aí nessa situação que eu acabei de comentar, né, de memória, de trabalho, né? O que isso tem a ver com medicina, o que isso tem a ver com finanças, né? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do senhor e a gente vai correlacionar esse tema, memória de trabalho e empresa e família. Aqui é o professor Paulo Zufo, né? Ele é Managing Director da TMG Capital. Além disso, ele é professor da FGV. Claro que ele é professor por hobby, porque ele gosta, é algo que ele quer agora transmitir, o conhecimento, tudo aquilo que ele aprendeu de experiência prévia aí. Com certeza deve ter tido aí vários desafios que já vivenciou, que teve que superar, e eu acredito que isso tudo faz a gente crescer na vida, né? E hoje eu vejo ele como uma pessoa que deu certo, né? Tanto na questão empresarial, como na questão da família. Eu lembro que em uma de suas aulas que eu assisti, ele estava explicando o que era ser sustentável, né? Dando exemplos em relação à família, em relação à casa dele, em relação à questão da economia de água, em relação a quando tinha ali um brinquedo ocioso, que as crianças já não estavam mais utilizando aquilo, aí o que ele orientava para as crianças fazerem, né? Em relação àquilo. Então, eu percebi naquele momento como é que ele já estava ensinando ali os seus filhos a
ter uma mentalidade tanto no sentido de reduzir custos, né? E também de gerenciar a sua própria vida e as relações. E é isso que eu acho que tem muito a ver aí da empresa em relação à pediatria, neuropediatria, e que o senhor vai poder nos ensinar bastante sobre isso. Então, eu vou passar aí a palavra para o senhor. Obrigado pela participação, muito obrigado mesmo. Uma Ô, honra Nilton, poder eu conversar com o agradeço, senhor. assim, e vendo todo mundo que está entrando na live, assim, eu lembro de cada classe que eu dei aula para os meus alunos, sabe? Cada classe, assim, eu vou vendo cada um que vai entrando, vai dando um carinho de novo, né? E eu tenho que falar para vocês, bom, o Newton falou, eu trabalho num fundo de investimento, né? Sou sócio-diretor de um fundo de investimento, e o Newton, ele me propôs, né, fazer essa junção, porque nas classes, muitas vezes, eu colocava as aulas em termos de metáfora. Ainda mais que as matérias que eu ensino na fundação são um pouco complicadas, assim, para quem é leigo, né? Geralmente são contabilidades, geralmente finanças, estratégia, que é uma coisa que quem não está na área se torna um pouco árida. Então, as minhas aulas eu costumo usar muita metáfora. E nessas metáforas eu uso muito o exemplo da família, porque, como o Newton falou, eu tenho, eu tenho 5 filhos, né? Eu tenho 5 filhos e hoje em dia é muito raro ter isso, né? Vocês veem aqui o fundo da minha casa, né? Aqui estamos no escritório, ó, é tudo que as crianças aprontam, tá vendo? Tem quadros, tem árvores, elas pintam a parede, e aqui a gente pode fazer de tudo, tá certo? Ó, tem os aviões de guerra, e a gente não tem muita questão de o que é certo e o que é errado, no conceito assim mais rígido. Então, uma questão de você gosta, e isso contribui assim para você ampliar seus conhecimentos. Então, as crianças falam, papai, o que eu vou fazer na faculdade? Geralmente a gente pensa, eu quero fazer alguma coisa que dê dinheiro, que tenha carreira, que tenha. Eu falo, não precisa nada disso. Para mim, só o caminho que vocês estão de estudar, de perceber a importância disso tudo, de perceber a questão social, para mim já está um excelente modo, porque a minha carreira foi construída assim, né? Então eu falo assim, cara, eu sou um cara abençoado por ter chegado onde eu cheguei, porque eu fiz exatamente o que ninguém fala para fazer e o que os manuais não falam para seguir, né? Então, eu pulei de área. Eu não estou te ouvindo. Acho Trabalhei que eu com vou ter que reiniciar o que você responsabilidade. estava falando. Deu uma travada aqui na conexão. Acontece isso, normal. Live, às vezes a internet não colabora muito, né? Mas a gente tem que ir se virando com o que tem. Mas tá muito bom, Milton. Assim, eu tô gostando, assim, até de ver meus antigos aluninhos, né? Entrando aqui, com muito carinho, incluindo cada um deles, né? Parece que eu volto no tempo. Eu tô nessa estrada há 15 anos e parece que eu volto no tempo de cada um, né? E aí que eu estava dizendo que a carreira inteira, eu imagino para eles assim, cara, se você entrar em qualquer faculdade ou em qualquer curso, para mim tá bom. E não é que tá bom porque eu sou um cara resignado, que eu falo, cara, não importa. Porque eu sei que dentro deles tem a chama deles acharem que não tá bom. E não tá bom por quê? Porque eles sabem que eles têm capacidade de fazer mais pela sociedade, né? Então, hoje mesmo eu estava conversando com minha filha, que a minha filha queria fazer, está fazendo vestibular agora, no final do ano, e está com todo esse problema, né, triste que a gente está vivendo de Covid, e de quarentena, tudo. Então, as aulas delas são todas via live também. Aqui estão 7 pessoas usando a internet, né? E o que o senhor tem achado aí sobre essa questão de aulas à distância? Ela está no momento aí de preparação para o vestibular. Nesse período aí, o adolescente principalmente fica bastante tenso, né? Tem que ter aí uma questão, um direcionamento, né? Porque é necessário esse direcionamento na vida, né? Eu acredito aí, como é que o senhor vê, né? Aproveitar essa questão que o senhor comentou dela estar se preparando para o vestibular, né? A minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta já para o senhor. É possível pensar, né, ou administrar aí a minha casa como se fosse uma empresa, pensando aí na sua filha também, que vai fazer o vestibular? Como é que o senhor direciona isso? O que o senhor usa, de repente, na empresa
para direcionar, né, a sua equipe e que o senhor, de repente, use em casa também para direcionar a sua família, a sua filha agora no momento do vestibular? Então, Newton, a questão do Covid, para mim, me deixa triste a questão do impacto social que ela causa, né? O impacto social que você está vendo aí, a questão de muitas pessoas que dependem do trabalho autônomo, muitas pessoas que realmente não têm onde cair duro, né? Onde comprar o seu alimento do dia a dia, e isso realmente me preocupa, tá? Mas se você for ver com questão de pessoa, né? Aqui, em primeiro lugar, eu posso falar que eu não estou cumprindo isolamento, porque com 5 crianças em casa, mais minha esposa, mais o cachorrinho, não dá, né? Você A está gente numa tem residência com muita gente, né? tem Todo mundo que trânsito no tinha que estar aí corredor, está. né? Não dá para ficar 1 metro de distância cada um aqui, né? A gente brinca assim, mas assim, pensando dessas formas diferentes, até você ver a questão de ter 5 filhos, né? Pensar diferente hoje em dia. Né? E não é pensar de forma dogmática, mas é de forma de esperança. Né? Então você tem as crianças porque você acredita. É simples assim. Né? E você pode pensar, puxa, eu não vou pôr um filho no mundo hoje. Mas você fala, cara, mas a vida é isso, é você ter fé, você acreditar, você ir para frente, né? E aí como que junta nas empresas? Então como que junta com a minha carreira? Como que junta eu estar na GV? Como que junta praticamente eu não ter férias? Porque se eu não estou lá no trabalho, eu estou na GV, se eu não estou na GV, eu estou aqui em casa arrumando, consertando, coisa e tal, né? É porque isso daí é um estilo de vida, né? Um seu espírito que aceita isso. Então, durante a Covid, a gente poderia falar, cara, é tudo triste, é ruim, estamos aqui chateados. Não, mas aqui em casa a gente não parou em nenhum momento. A gente segue a rotina como se fosse uma empresa. Então, agora eu vou falar um pouco do fundo, né? O fundo, para quem não conhece, a gente pega dinheiro de investidores muito ricos ao redor do mundo, que eles querem espalhar o dinheiro pelo mundo, né, e fazer bons investimentos. Então, a gente entendendo de Brasil, a gente pega esse dinheiro e constrói empresas no Brasil. Empresas legais, assim. Então, eu vou falar uma empresa antiga, uma conhecida de todos, assim, e hoje, depois, se alguém tiver pergunta para falar sobre ela, eu posso falar de cátedra, né? Que é a Odontoprev, que é uma das maiores empresas do mundo no setor de dental, plano dental. Né? E o mais bonito de ter construído uma empresa dessa é saber onde que ela chegou, é saber que tem mais de 28 mil dentistas na carteira hoje que eram desempregados. Né? Hoje estão lá e saber que cuida de mais de 7 milhões e 700 mil bocas de brasileiros, 7 milhões e 700 mil brasileiros sendo cuidados. Então, quando você pensa em construir uma empresa assim, você fala, puxa, você pensou em tudo isso? Eu falo, não, mas está no espírito da gente. A gente acreditar que aquilo ia dar certo. E foi fácil? Não, a gente teve as epidemias no caminho, as crises econômicas, as intercorrências, as concorrências, todos os perrengues possíveis e imagináveis que você vai ter numa família também. Só que a diferença é que você, estando no remo, estando na vela, ou nos inícios, você fala, eu acredito nisso. Uhum. Eu acredito que vai dar certo. Não pode não dar certo, é muita gente que depende da gente, é o nosso esforço que vai para o brejo, são os investidores que não vão ficar contentes. Então, quando você pensa em todos os stakeholders, você volta de novo essa metáfora para dentro da família, você fala, é a mesma coisa. E sempre baseada no quê? Ciência, que são os fatos. Então, quando você conduz uma família, tem aqueles fatos que são imutáveis, e aquilo acabou. Ainda mais eu tenho o passado de cientista, né? Minha família inteira é cientista, para quem me conhece. Eu imagino que a família é a ciência, né? É a ciência e tem coisas imutáveis, que têm que ser desenvolvidas, construídas em cima daquilo. Tem religiosidade, não a religiosidade como religião, né? Falar de católico, evangélico, judeu, muçulmano, não. É você ter o conjunto de valores que você une essa família. Tem o conjunto de valores que você une a empresa. Então, por exemplo, a gente, lá nas empresas, a gente toma um super cuidado nesse momento de crise com as pessoas, os empregados, os funcionários, os cientistas, os fornecedores. Né? É a mesma coisa que a gente usa em casa. Né? Então, a pirueira que leva as crianças continua recebendo o valor dela. As empregadas que ficam em casa por causa da quarentena continuam recebendo o valor dela. Porque se a gente pode... Ok, é evidente que se a gente não pudesse, a gente teria outro tipo de negociação, né?
E as crianças enxergam isso. E os funcionários enxergam isso. E os fornecedores enxergam isso. Os auditores que eu estava conversando hoje, internacionais, enxergam isso. Quer dizer que no momento que o barco está numa tormenta, você está ajudando todo mundo a seguir. E aí eu falo assim, eu sou controller do fundo, né? Eu sou sócio controller. Hoje são mais de 16 empresas no total, né? Entre empresas operacionais, holdings, o fundo, né, de investimento, 16. E você tem que fazer aquilo acontecer sozinho, praticamente. Sou eu só. Né? Entendi. Eu sou só que cuida disso. Eu não posso deixar a bola cair, quer seja com Covid, quer não. Como que eu consigo isso? Tendo os aliados. Então, tem a contadora em New Jersey que fala assim, fica tranquilo, eu vou resolver. Tendo a gerente da KPMG, muito amiga, que fala, Paulo, tá indo sobre cuidado. Tendo a contadora brasileira que fala, olha, foi postergada a data, mas eu vou te entregar essa semana. Mas Então, isso, assim, professor, desculpa te interromper. Então quer dizer que tanto na empresa quanto na família tem que ter um espaço, uma abertura muito franco aí para o diálogo, né? E obviamente que as partes têm que se entenderem, né? Tem que ter um acordo aí, um interesse mútuo entre as partes, né? De entender o posicionamento de cada pessoa, né? No caso, stakeholder aí, para que a gente possa chegar a isso que o senhor tem, tanto na sua empresa quanto na sua família, né? Que é permitir esse funcionamento neste momento, né? Tanto na casa quanto na família, já que é um momento que tem sido difícil, né? Então, nessa questão de sob pressão, digamos assim, se não tiver uma comunicação clara entre as partes, pode ter aí um ruído, né? O que o senhor acha sobre isso? você tocou numa parte aqui, então eu estava falando de aliança, né? Aliança vem com confiança. E confiança não é você ser um líder autoritário, um líder que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Não é uma. É algo assim, cara, a gente está no mesmo barco e cada um tem uma função. E a gente tem que desempenhar bem essa função. Ao mesmo tempo que você é um pai, assim, ó, aqui vamos falar dos arquétipos masculino, que cobra, você tem que ter o arquétipo feminino que dá o sonho, que liberta, que dá esperança, que dá o carinho, o aconchego. E isso é uma arte, você tem que ser um maestro que cuida de todas essas partes ao mesmo tempo. Então, eu estava dizendo, você tem que ter o conjunto de valores, a religiosidade, você que faz você entender aquilo que ninguém explica de forma científica. Você tem que ter a ciência, que vai quebrando e desenvolvendo, e você tem que ter a espiritualidade, que leva você além, fora de dogmas ou fora da ciência. Essa é uma parte da liderança. A segunda parte é a questão de cobrança, o arquétipo masculino, assim como a parte de acolhimento, o arquétipo feminino. E tem que ter um meio termo aí no meio. Aí tem as técnicas, que são as técnicas de oratória e comunicação, que é o que é? Você saber explicar, você saber cobrar, você saber ter as coisas lá dentro. Né? E aí você tem a técnica de negociação. Ou seja, você tem os objetivos ocultos, você tem os objetivos que você mostra, você tem as negociações distributivas, você tem as negociações integrativas, e tudo isso você vai. Não tem um certo e errado, tem você entender a situação e dar para aquela pessoa o que ela entende, o que ela imagina, o que ela sonha com isso. Né? Eu estava dizendo até para o Milton no começo a questão da imagética, né? Que você tem uma imagem que você tem que usar. Se você é um cara que você acha que é um cara de bem, né? Que você é um cara que vai promover a melhoria social. Aí você tem a questão estratégica. Onde se colocar nesse momento de crise ou pré-crise, para a história da cigarra e da formiga, você guardar o alimento antes que venha a crise, a tormenta. Aí você tem a questão financeira, olha, mesma coisa de empresa. Você não pode se alavancar muito. Você não pode usar dinheiro de longo prazo para consumo. Então, você não pode fazer. Você tem endividamentos em sua casa, da prestação da casa própria, ou de um curso. Você não pode comprometer aquele dinheiro que já está, já tem que estar alocado para um projeto. Professor, Né? desculpe te atrapalhar. Aproveitando aí que o senhor comentou sobre dinheiro, né, que não dá para sair gastando aí de qualquer forma, como é que o senhor trabalha essa relação do dinheiro com a sua família, os seus filhos, por exemplo? Como é que o senhor ensina o valor
do que é realmente útil, necessário, ou daquilo que é supérfluo? Como é que o senhor trabalha isso? Porque na empresa a gente trabalha muito isso, né? A gente tem que estar ali com ela bem enxuta, mas e na casa do senhor, com seus filhos? Como que fica essa questão do dinheiro? Então, assim, eu sei que eu estou falando bastante coisa aqui, Nilton, que eu poderia estar falando nas aulas, nas 8 horas de sábado, sabe? E desenvolver o raciocínio. Aqui eu tenho que ser muito sucinto. E aí eu tenho, às vezes, eu tenho certeza disso, que muitas vezes não está caindo na ficha, porque é muito diferente o que eu estou dizendo, né? O Newton conhece, eu tenho orgulho das crianças e falo abertamente, né? Meu filho mais velho é uma máquina de entendimento social, relação interpessoal e línguas, né? Eu falo que ele fala 7 línguas fluentes, né? Estou penando aqui no português, professor. Ele que não fala nem direito português, né? O menorzinho, com 8 anos, o dia inteiro montando. Se eu mostrar a sala para vocês, depois no outro live eu mostro. É um centro acadêmico, minha sala. E ele, tudo cheio de cidades, luzinhos, 8 anos, motores, circuitos eletrônicos. É uma máquina de montar. A minha filha mais velha entende, adora química, biologia, ciência, medicina. A terceira, aliás, a quarta, né? Eu até confundo tanto. A quarta, musicista. Como que eu faço isso? Você, Respitieri, olhar para a pessoa e falar assim, cara, confia que eu estou te dando minhas pedrinhas para colocar na sua cabecinha e ser a melhor que você tem das 7 inteligências que existem. Então, o bom líder tem que ser um motivador, né, professor? É um motivador e é uma pessoa que olha, Respitieri, olha para a pessoa. E aí você me pergunta do dinheiro. O dinheiro é papel, né? Dinheiro é papel. A Maia me perguntou se eu não tenho TV, né? Mas eu até brinco que eu sou cínico daqui, eu não puxei a antena aqui, né? Mas é que não dá tempo, não é na TV, né? E aí eu falo, o poder do dinheiro. O dinheiro é papel. O dinheiro é papel, né? E a gente é um software que a riqueza depende da nossa expectativa. A riqueza depende da expectativa. Eu sempre mostro para os alunos, e eu acho que nas aulas de vocês eu mostrava, que uma Mercedes na década de 70 era o carro, perto de uma Brasília, perto de um Fusca. Se você pegar aquela Mercedes da década de 70 e trazer hoje, um Onix é muito melhor. Né? Então, assim, é questão de expectativa. O cara se achava lá, mas hoje já não é. Né? Hoje já Então, está tudo na nossa cabeça. Então, o que é o valor da riqueza? O valor da riqueza é você conseguir caminhar, viver o que você tem. É simples assim. Então, não importa se tudo bem, a falta do dinheiro causa, né? A falta do dinheiro causa. Mas aquela pessoa que usa as finanças em causa própria, contabilidade em causa própria, estratégia em causa própria, os projetos em causa própria, a negociação em causa própria, você acaba ficando acima da média. E se você estiver acima da média, você já sobrevive a uma crise dessa, sabe? Porque, assim, nas crises morre a média. E se você pensa assim, você não precisa ser o melhor. Você pode ajudar seu irmão. Porque você sendo acima da média, você pode ser melhor em alguma coisa. E aí, o outro é melhor em outra coisa. E você consegue juntar dinheiro, você consegue pensar melhor. Então, o que eu falo quando eu falo dinheiro, né? E aí vai cair a ficha de novo. A gente pensa aqui em casa completamente diferente que muitas pessoas que a gente... Assim, vamos falar assim, quase a maioria, né? O Lucas, eu sei que está me vendo aí, ele vai me falar que eu sou poeta lá no fundo, né? Porque aí eu penso diferente mesmo, né? Eu penso diferente mesmo. Então, assim, eu acho que assim, em vez de segurar o dinheiro das crianças, eu falo, crianças, a gente vai lá no 25 de março. Entra na loja e leve o que vocês quiserem. Eu vou ficar esperando aqui na porta, tá bom? Eu só ponho 3 condições. E vocês não tenham, porque não vamos comprar repetido, né? O universo agradece, a casa agradece, você já tem. Segundo, que não seja caro. Caro não é questão muito volume ou pouco volume. Quer dizer, o pedido é maior do que vale a coisa, né? E o resto, leva o que quiser. Aí eles vinham com um bonequinho só, sabe, pequenininho. Ah, papai, eu gostei desse daqui. Porque você tirou aquela fantasia colocada pela propaganda, pelos estímulos da sociedade, e a criança vai no que ela realmente significa para ela. Você vê? É diferente.
Em casa tem um monte de chocolate que ninguém come. Por quê? Porque a gente pensa o contrário, vamos dar o chocolate, vamos dar, vamos dar, vamos dar. E aí eles falam, não, não é isso. Não, então não quero, sabe? Então a gente pensa o contrário, né? A gente pensa o contrário. E não, quer dizer, se vocês verem o plano de fundo, é que a gente não valoriza essas coisas. Então, assim, o carro, a gente fica 10 anos com o carro, a bicicleta, a gente compra a bicicleta de bicicleteiro lá em Santos, de R$ 60. Por quê? Porque aí eles se sentem livres, eles podem deixar a bicicleta na praia, não for corrente, ninguém rouba, a gente pode andar na balsa, ver todo mundo voltando para casa depois de um dia de trabalho, na balsa, com o navio passando, e eles de bicicleta e vendo todo mundo cansado, mas feliz lá na balsa, né? Tudo isso que eu faço. Essa é a experiência que a gente passa. Então, o dinheiro acaba sendo coadjuvante. Evidente que a gente precisa, mas como um fluido que tem o maior peso. Lubrifica as relações. É uma consequência daquilo que é a pessoa, né? Ele acaba para lubrificar as relações. É para lubrificar as relações. E aí a gente fala, poxa, o que então é ser livre? Ser livre é você ter a capacidade de andar em todas as camadas sociais, em todas as experiências, não necessariamente viver numa específica, na outra, que todo mundo te impinge a ser assim. Você vê o movimento político que a gente está agora, se é cloroquina ou não é cloroquina, se é isolamento ou não é isolamento. Mas a gente, em casa, a gente tem o meio campo, ou tem o meio termo, sabe? O meio termo tem dos dois lados. Eu posso falar para vocês, caras de esquerda bons, caras de direita bons e caras de centro bons. Né? A verdade está no caminho. Quando as crianças têm essa liberdade de andar tudo, é o que a gente prega nas empresas. Né? O que é prega nas empresas? A gente libera os funcionários para ter brainstorm, para pensar, para... Evidente que cobrando horário, rotina, mas deixando soltos. Pois não, você ia me perguntar, né? Professor, nessa questão do caminho, né, que o senhor comentou, o senhor até falou em relação à questão da gente permear todas as camadas, classes sociais, né? E, pelo que eu estou observando aqui da imagem do escritório do senhor, é um escritório em que está aí toda a família, né? É algo que todo mundo está na mesma situação, obviamente, que no mesmo espaço, mas, obviamente, aí com papéis diferentes, né? Que realmente precisam acontecer esses papéis, mas que está todo mundo aí no mesmo meio. Na sua empresa também é assim? Então, a gente, uma coisa que eu aprendi muito lá, estou há 20 anos, né, no fundo, e assim, eu sou um cara abençoado pelas pessoas que eu tenho lá no fundo, sabe? São pessoas assim, muito, muito inteligentes, e a sociedade cobra, por exemplo, hoje em dia, a competência matemática. Então, quem é bom de exatas, quem é bom disso, daquilo, é bem visto. O cara é um financista bom, o cara é um estrategista bom, o cara é um... Mas é assim, a gente vê aqui em casa que essas outras competências, por exemplo, a Maria, que é competência musical, se você tirar o peso dela das outras competências que ela tem mais dificuldade e acelerar isso, ela vai muito melhor na competência que ela é boa já. Então, não precisa... Professor, então, assim, um bom líder, ele tem que entender quais são as competências das pessoas que fazem parte ali de onde ele está, né? Seja na empresa ou na família. E não observando aí o que o senhor está falando, o senhor consegue perceber qual que é a competência aí dos seus filhos, qual que é a competência lá, de repente, dos seus funcionários, para poder, na verdade, tirar o melhor que ele pode oferecer, correto? E, em outras palavras, não existe coisa boa e coisa ruim. Existe que você não consegue usar aquela ferramenta da maneira que é. E aí, o que acontece? Você acaba querendo que o martelo ponha um parafuso na parede. E aí vai arrebentar a parede, o parafuso, e você vai ficar chateado. Mas se você percebe que o martelo é para prego, o martelo vai ficar contente, o prego vai ficar contente. E aí, se você quer melhorar o martelo, você sabe a limitação dele, então vai estudar um jeito de melhorar aquela limitação. Né? Então, assim, isso é olhar para o outro, novamente, é o respicere, né? É entender que a gente não é perfeito, mas não é por causa disso que você tem que ser descartado. Né?
Então, professor, aí na questão da escolha da profissão, pelo que eu entendi, os seus filhos vão pela vocação. Oi, não entendi? A escolha da profissão dos seus filhos está relacionada à vocação, ao que É eles um têm de pouco mais que aptidão, ou isso, não? Vitor. É um pouco mais que isso, né? Então, vamos lá. O Pedro, mais velho, que fala várias línguas, ele tem realmente essa competência interapessoal, tá? É muito boa isso. Mas ele sempre me perguntava se ele podia fazer engenharia, porque ele me admira, né? Então, ele tinha essa vontade de ser igual ao pai. Mas aí você vendo as competências dele, você falou, olha, igual um rio que flui para o mar, vai ser muito mais fácil usar essas competências que você tem, porque você vai fluir mais fácil. E quando você flui mais fácil, você tem menos frustração. Você tem menos. E você flui mais rápido. E é mais bonito isso, né? Só que não é por causa disso que não tem que saber exatas. Você tem, mais do que ninguém, se esforçar nas outras competências que você tem dificuldade. Porque aí você vai ser um advogado que entende de física. Você vai ser um advogado que entende de economia, que entende de finanças. E aí, com isso, você cria mais sinapses e o rio flui até mais bonito. É diferente de falar assim, você tem dificuldade em matemática, então vai fazer direito. E Você vê? professor, o desenvolvimento infantil, ele está muito relacionado a essa questão do enriquecimento do ambiente, né? Hoje, na neuropediatria, a gente tem trabalhado muito com o enriquecimento do ambiente para o desenvolvimento. Então, aquela pessoa que ela tem tido diversas experiências, né? Tem um ambiente proativo, um ambiente de incentivo e que seja rico, mas não no sentido da moeda, do papel, mas no sentido de que vai permitir a ela aprender diversas habilidades, ou desenvolver diversas habilidades, ela vai conseguir sair melhor e ter mais sinapses, como o senhor mesmo comentou. Então, essa pessoa, inclusive, do ponto de vista da neurologia, ela vai conseguir ser mais flexível às mudanças, né? E eu entendo que essa questão da flexibilidade também é importante em casa, quanto no mundo empresarial. É que, Newton, novamente assim, todas as verdades é uma linha, né? Se você andar um pouquinho, assim, 1 grau para a direita, tá errado. Se Entendi. você andar 1 grau, tá me escutando, tá? Tô ouvindo e prestando atenção. Se você andar Aprendendo um aqui, tô grau para a aprendendo. esquerda, talvez seja mais do que correto. A vida é um equilíbrio, né? Então, eu sempre tenho medo, assim, de falar como tem que ser as coisas, porque as pessoas podem não entender na questão, por exemplo, vamos falar disso que você acabou de dizer, né? Tem que ser um ambiente rico, rico quer dizer de informações, culto. Então, quer dizer que tem um monte de pais que afoga a criança, e tantos cursos, tantas... E a criança... Não nesse sentido, exato, só tem A razão. criança pega trauma, a criança não quer saber mais do piano, a criança não quer saber mais da matemática. É um pouquinho aqui, ó. Se você juntar um pouquinho para a direita, assim, ó, um pouquinho só. É mais ou menos assim, ó. A criança, em primeiro lugar, ela tem que se sentir querida, né? Ela tem que se sentir que isso tem estudos em bebês disso, né? Estudos que as duas mães são muito carinhosas, mas eles viram que alguma mãe é alguma coisa a menos. Alguma coisa a menos, por exemplo, se a criança chora, ela não liga. Sabe assim, é imperceptível a olho nu, mas você pesquisando, você tem. Difere as áreas do cerebrais que são desenvolvidas. E não é que é pior ou melhor, mas aquela criança que ela é mais confortável, mais querida, e isso é para pobre e rico, hein? É Sim, sim, afeto. sim. Não tem Isso é questão de classe afeto. social, de forma alguma. E aí, quando você faz isso, você desenvolve uma parte do cérebro que te permite ser conquistador, testar as coisas, ser livre para pensar. A outra criança também vai ser saudável, só que ela vai estar sempre com a necessidade de se proteger do meio ambiente. Você vê que é um pouquinho só. E como É que bem chega nesse diferente. equilíbrio? Oi? Como que se chega nesse equilíbrio? Então, a primeira coisa é você se conhecer como pai, você se conhecer como mãe, e através disso, perceber que a verdade humana existe desde a época de Eva e Adão. Existe desde a época que o Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia.
é imutável. A gente tem toda a tecnologia, mas nada mudou. Quer dizer, é um afeto. Depois do afeto, você joga os ingredientes lá dentro. Você tem que tomar cuidado que muito do ingrediente pode hipertrofiar aquela criança. Então ela se torna a rainha da cocada na bicicleta, a rainha da cocada na língua, mas se torna pobre no resto. E quando você percebe a dimensão de conhecimento, olha, estou falando a mesma coisa para a empresa, né? Empresa que só se preocupa com marketing, ela se dá mal em momento de crise com finanças. Aquela empresa que só se preocupa com finanças, depois ela vai se preocupar com marketing. Professor, dá uma dica aí para a gente entender como é que a gente pode fazer para não estar tão hiperfocado, né, só em determinada área, para hipertrofiar e de repente esquecer das outras, né? O que o senhor faz aí na sua rotina e de repente na empresa para algo prático, assim, para ir mantendo esse equilíbrio? Opa, ó, começar com seu filho, por exemplo, aí que fala 7 línguas. Calma aí, dá um tempinho aí das línguas, vamos fazer outra coisa. Como é que o senhor vai equilibrando isso, o senhor vai pautando isso para não ficar essa hipertrofia só em uma área específica? Como empresa, tá? Porque aqui é como gerir uma família, né? E é como gerir uma empresa. Então, a gente tem reuniões semanais aqui em casa, sagradas. É como se eu estivesse com o presidente do fundo, que tivesse com a reunião toda semana. E assim, sexta-feira à noite é sagrado para nós. A gente desliga o celular, não tem nem avó que são muito queridos, não tem ninguém, só tem nós. E nessa sessão a gente vai para um restaurante isolado e a gente conta como foi a semana. A gente conta o que cada um fez de bom, a gente conta os problemas, e de todo mundo. São os meus, são da minha esposa e são das crianças. Né? E isso permite às crianças, a gente nunca tem dedos em falar o que a criança precisa desenvolver ou não. Então, a gente, por exemplo, sei lá, eu vejo alguma delas, ó, você tem problema na escrita, não gostei das suas redações, vai. É um exemplo, né? Para não nomear, né? Mas assim, você tem problema na redação. A gente fala na boa. E a criança, quando ela está muito querida e abraçada, ela sabe que aquilo lá não vai excluí-la do grupo social, ela entende. Então a gente fala, olha, eu estou falando isso porque agora eu vou ver um jeito de melhorar nessa parte sua. Porque melhorando essa parte vai desbloquear aquilo que você já é boa. Porque aquilo lá eu não vou nem ligar, porque você já é boa. E se eu ligar, você vai hipertrofiar. Eu vou ligar naquilo que você tem dificuldade. É como se eu fosse lá e destravasse os laços que prendem lá na terra. Né? Professor, então, desculpa. Ela tem um prazer tão grande e ela vê que aquilo lá pode ser usado para outra que ela gosta, que ela vai juntando e vai construindo o mundo dela. Empresa é assim também. O meu papel, eu entendo muito bem no fundo, é resolver problema. Para liberar os meus sócios, liberar os funcionários, para que eles consigam fazer coisas maiores. Então, o dia inteiro resolvendo problema aqui, ali, para destravar esses laços, para eles voarem mais alto. Muito bom. Professor, então, assim, pelo que eu percebi da conversa, a gente precisa ouvir, porque o senhor tem as reuniões, na verdade, que, na verdade, é um jantar em família. Inclusive, tem um artigo que foi publicado na Nature no ano passado, que fala justamente isso, que essa questão da parentalidade positiva, dos jantares em família, o quão isso é importante para conhecer quem é o filho, quem é a criança, poder fazer ouvi-la, né? E nessa situação, os estudos mostram que os pais que fazem isso, que têm esses jantares em família, as crianças elas têm menor risco de ter problemas relacionados a drogas ali na adolescência, ou de repente de não ir tão bem nos estudos. Então, a questão do jantar em família, que o senhor, na verdade, está trazendo a reunião da empresa, mas que, na verdade, essa reunião nada mais é do que um jantar em família, que todo mundo aí está se ouvindo, conversando, o senhor está conhecendo e resolvendo os problemas ali, todo mundo em conjunto. Os estudos já mostram que isso é muito eficaz, isso aumenta o vínculo também do pai com a criança, da família como um todo. Isso é importante. Então, na verdade, o mundo da empresa com a medicina não é tão longe, né? Não está tão distante. E, Newton, olha que coisa interessantíssima, quando você ia falando,
tudo isso que a gente está falando, os estudos depois seguem e provam, tá certo? Mas tudo isso que a gente falou é fé, né? É acreditar que vai dar certo. E acreditar que dá certo não é assim, eu vou ficar parado aqui esperando que caia a maçã na minha cabeça, como Newton, né? Não, é ser ativo. Então, eu gosto muito, muito, muito mesmo, eu me lembro de cabeceira lá na minha biblioteca, que é assim, o Eric Fromm. Porque o Eric Fromm, Desculpa, eu ele não fala... ouvi. Desculpa, professor, O não ouvi. Eric Fromm, o autor, né? Eric Fromm, quem faz psicologia conhece bem, né? Que ele fala assim, a questão até da depressão é causada quando você perde o controle sobre a sua vida. Então, uma pessoa, quando ela é plena, ela é ativa. E ativa não é eu vou sair 5 horas da manhã para correr em volta da rua. Eu posso até fazer isso também. Mas eu acreditar que eu tenho que correr 5 horas da manhã. Eu acreditar que isso vai me fazer bem. Eu acreditar que, sei lá, se eu não comprar canudo de plástico, vai salvar a tartaruga. Mesmo que existem outros problemas com as tartarugas, copos descartáveis. Não, mas assim, eu vou fazer porque eu acredito e porque eu acho que é o correto. Eu não vou largar esse outro. Então, assim, se você for ver, eu dou aula na Escola das Crianças. Eu estava vendo aqui, tem um professor muito querido da Escola das Crianças que está nos vendo, né? Eu dou aula de organizações para eles. Eu vou lá em todas as festas, eu falo com os diretores para propor coisas novas, levo, trago, busco, não tem erro. Não tem erro. Mas não é uma coisa sufocante, porque é uma coisa assim de... Estamos juntos nesse barco, né? Sim. Então o senhor participa, né? Na verdade, o senhor vai na escola, o senhor sabe o que está acontecendo. Eu tenho observei, né, na verdade, em alguns atendimentos que eu realizei, essa questão que às vezes o pai ou a mãe, eles não sabem o que está acontecendo na escola, né, do filho. E não saber o que está acontecendo em relação à vida acadêmica do filho, aí de repente pode ser realmente um problema para essa criança posteriormente, né? Em relação aí à diminuição do vínculo e em relação a outras coisas que podem acontecer mais à frente. E o quanto entender aí o estudo como algo necessário, né, para o desenvolvimento pessoal, para a questão, inclusive, de ter fé, acreditar, né, porque a gente passa também, pelo menos eu acho, né, posso estar equivocado, a ter fé, acreditar, quando você adquire mais conhecimentos, né? É uma questão que você vai indo, você vai buscando, né? E conhecimento é inesgotável, mas a partir do momento que você começa a entender como que funcionam algumas coisas, né? Como que são as relações, como que de repente eu posso utilizar a matemática para algum outro retorno, de repente aprender um investimento, isso tudo é um retorno que aprende-se com o estudo, né? Você ir lá realmente estudar para que isso te gere algo mais positivo à frente. Então, eu acho que a família, no caso, o pai, a mãe ou outro cuidador principal que seja, precisa, nesse primeiro momento de desenvolvimento das crianças, estar atento, né? O que a escola está oferecendo também. Essa é a minha opinião. O que o senhor acha a respeito disso? E aí, novamente, Milton, assim, se a gente fala dessa forma, parece que vira um manual de cabeceira. Só que é muito difícil. Eu sou formado no mestrado acadêmico em gestão da qualidade, né? O prêmio Deming da qualidade, que é um dos prêmios mais importantes do setor, né? E o que o Deming falava é que, assim, você quer emagrecer, não põe a meta. Por exemplo, eu estou com 80 quilos, quero chegar com 70. Não ponha 70. Porque quando você tiver em 72, você larga. Você fala, já consegui, está muito esforçado, volta. Você percebe a diferença? Agora, se você põe na cabeça, cara, eu quero ter uma vida saudável e quero emagrecer. Assim, o meu propósito é comer de forma saudável. A pergunta é diferente. Aí você emagrece. Porque você põe na sua cabeça, é um estilo de vida, não é meta. Sim. Percebe? Não é meta, é um estilo de vida. Com criança é a mesma coisa, com empresa é a mesma coisa. É tanta surpresa. Quem que ia imaginar que ia ter o Covid hoje? Quem que ia imaginar que ia ter greve dos caminhoneiros? Quem que ia imaginar que a Dilma ia cair? Quem que ia imaginar que o Bolsonaro ia entrar? Se a gente for gerir a empresa pelos fatos externos, a gente desiste. Porque é tanto problema, que o Trump vai jogar bomba lá na Coreia do Norte, que
a China briga com... Assim, a gente não faz nada. E é o que eu estou dizendo, é que na hora de você manejar uma empresa no Mar Bravo, na hora de você manejar uma família, que também o mar é bravo lá fora, é uma questão de fé. E segundo, diminuição das expectativas. A expectativa sempre tem que ser a mais... Aí que está o segredo da simplicidade. Você ser o cara mais simples é o melhor de tudo, né? Então, por exemplo... Mas é todo fácil dia não criar expectativa. Eu vejo que os pais criam muita expectativa sobre o exatamente. filho, sobre as outras pessoas. O que você acha? Como que trabalhar essa questão da expectativa? Então, e hoje está uma loucura, Newton, porque todo mundo quer ser um prêmio Nobel, todo mundo quer ser Warren Buffett, todo mundo quer... Mas ninguém pergunta a dificuldade que ele chegou para estar lá, ou a sorte que ele teve de nascer no momento certo, ou a sorte dele de fazer o negócio certo. É como se falasse assim, Steve Jobs e Bill Gates, talvez hoje. Será que eles não seriam diretores da HP, em vez de ser o dono da Microsoft? Eu não sei, ele nasceu no momento certo, na hora certa, e teve o conhecimento certo. Tá certo? Então, assim, não dá para todo mundo ser Steve Jobs. Eu não sei nem se é legal ser Steve Jobs, porque ele já está no céu, né? Assim, eu prefiro ter o Newton ou o Paulo, que estou aqui conversando agora, tá certo? E isso não quer desmerecê-lo ou não. Foi um cara Mas ele importante. deixou um legado, né, professor? Deixou um legado. O que o senhor fala a respeito do legado em relação à família? Então, Não em o relação à legado expectativa, serve mas o para você. legado. O que seria esse legado que a gente O poderia legado, deixar em então, relação? aqui que está a questão da arte, né? Vídeo o passado, né? O vídeo passado, a gente sabe assim que as histórias são boas. Então, lembra que eu falei das competências? É observar o que cada um tem de melhor. Então, o Steve Jobs teve essa parte boa, teve, mas quem lê o livro dele, a biografia dele, vai ver que foi muito difícil, até viver com ele. Né? A filha dele teve problema a ver com ele, os sócios tiveram problema, os funcionários tiveram problema. Então, assim, mas vai descartá-lo? Não, ele teve uma super contribuição para a sociedade, até da gente conseguir falar agora via live para o celular, né? De transformar as coisas mais fáceis, mais simples, mais legais, mudar o conceito. Só que, como eu te falo, a questão de você descobrir prioridades, você setar prioridades e não perder essas prioridades. Segundo, e as prioridades têm trade-offs. Trade-off quer dizer assim, ou você escolhe uma ou outra, não dá para escolher as duas. Então, ou você casa ou compra uma bicicleta. Não dá para os dois. Então, assim, prioridade 1. Segundo, simplicidade. Desculpa, não ouvi, professor. O áudio ficou ruim. Na prioridade 2. Primeiro, prioridade. Segundo, simplicidade. O simples é sempre melhor. Então, por exemplo, minha sogra comprou um carro agora, né? Um carro novo, bonitinho, comum. Só que é tanto botão para apertar que eu engenheiro elétrico da Pony, não sabia nem... Eu fiquei lá com as crianças apertando um monte de botão lá para ver se conseguia ligar o rádio. É como aqui na live. Eu sou engenheiro elétrico, mas tanto botão, eu não sabia que pelo computador não podia. Né? Deu certo que eu não fiz pelo celular. Tá certo? Então, assim, simples. Seja o mais simples possível. É o Steve Jobs. Pega o legado do Steve Jobs. É um único botão na tela do iPhone. Pronto. Prioridade. Não perca a sua, mesmo momento de crise. Sua prioridade é ficar rico ou sua prioridade é viver bem? É diferente. Né? Viver bem e ficar rico são coisas completamente diferentes, né? E aí você fala assim, bom, se é ficar rico, então pode se matar, porque muita gente quebrou e muita gente não vai recuperar nunca, né? O dinheiro perdido, tá certo? Na internet aqui. Agora, se você pensa... Dá licença, eu estou colocando aqui a carga que está acabando, né? Segundo, viver bem já é diferente. Você perdeu? Perdeu. O que sobrou, dá para viver bem ainda? Dá. Então tá bom. Continua daqui para frente e dá graças a Deus. Terceira coisa que acabei de falar do gancho. Dê graças a Deus. Independe da sua religião, fala assim, cara, eu agradeço tudo que eu tenho. Quando você fala isso, você diminui a sua expectativa. Porque tudo que você ganha a partir de então é legal. Agora, se você ficar assim, sempre reclamando e falando, cara, eu preciso de mais, eu sou triste, eu sou isso, você vai ficar sempre frustrado. Então, a frustração vai te prejudicar a prioridade e a simplicidade.
Estar bem onde está. Está, e agradeça o que tem. Agradeça. Tu acorda todo dia e fala, cara, que bom. Que olha lá, estou respirando. E isso não é aquela questão altruísta ou questão vamos dar as mãos e cantar We Are the World. Não. Uhum. É questão pontual de espírito, né? De posição de você perante o mundo. Por que eu estou falando isso? Cara, eu estou trabalhando num fundo de investimento que as pessoas têm a imagem que é onde, poxa, esse cara quer lucro, esse cara quer, né, nossa, quer tirar o máximo. Né? Eu mostro para os alunos toda hora que lucro não é nada mais, nada menos que a empresa que deu certo. E a empresa que deu certo, uma empresa é um conjunto de pessoas. Quer dizer que milhares de pessoas que dependem daquela empresa estão dando certo. Quando a empresa dá lucro. Porque se a empresa não dá lucro, nem o cliente quer o que a empresa está oferecendo. Ele paga tão pouco que nem paga os custos. E da mesma Percebe? forma a família, né? Da Precisa mesma também. forma. Então, assim, viva com menos, tenha prioridade da sua empresa, lembra disso. A gente passou por vários ciclos econômicos. Crise da Ásia, crise do México, crise da Argentina, estouro da bolha da internet, a Torre Gêmeas caindo, a crise de 2008, a coronavírus, crise do caminhoneiro, impeachment da Dilma. Só que a gente Sobrevivemos. manteve o foco. E como a gente manteve o foco e foi acima da média, você fez um trabalho direito com prioridade. A prioridade qual é? Eu acredito que essa empresa é boa. Eu Sim. acredito que as pessoas que estão lá acreditam nisso. Simplicidade. Cara, não vamos inventar a roda. Vamos fazer a coisa mais simples. Vamos fazer o que o cliente quer. Como que a gente ajuda o cliente a ficar melhor? Como que a gente busca essas pessoas que são nossas aliadas, seja auditores, seja advogados, a ajudá-los a nos ajudar. Pronto. Prioridade, simplicidade e agradecimento. Agradecimento é assim, cara, foi legal. Deu resultado. Hoje tem 7 milhões de dentistas na carteira. Aliás, 7 milhões de pessoas cuidadas da boca. Tem 28 mil dentistas na carteira da Odontoprev. Isso é legal. Então, Né? professor, acreditar, simplicidade e gratidão. Eu vou. Já são agora, faltam só 4 minutos para as 10, ou seja, já tem quase uma hora que nós estamos aqui conversando. Tá ótimo, eu adorei aqui ouvi-lo. Muito obrigado. Eu vou deixar agora o senhor se despedir. Ótimo, ótimo. Eu adorei. Muito obrigado mesmo, de verdade. É gratidão por ter participado. E vou deixar o senhor aí finalizar. Bom, eu agradeço aí a presença de todas essas pessoas queridas que eu vi entrando aí, escrevendo para mim, sabe? Realmente isso daqui toca, né? Você fala assim, cara, eu fui para o caminho certo. Né? Essa trilha que eu tive foi legal. Eu deixei bons amigos, vamos falar assim, bons exemplos. Não que eu tenho que ter também, né? A fonte onde eu bebo essas informações também, né? Mas assim, eu acho que até agora eu consegui cumprir, né? Ainda mais essas pessoas queridas assistindo agora às 10 horas da noite, né? A live, né? Até como uma relembrança dos nossos encontros. E isso realmente assim, é emocionante, sabe? É emocionante, assim, a palavra que tem para descrever isso. Meus filhos estão me assistindo na TV lá da sala, eles ligados, mas eles são mais techs que eu, né? Sou engenheiro da Poli, mas eles estão mais techs, né? Nasceram já, então eles já estão lá. Isso também serve como exemplo para eles, né? Exemplo do pai para eles que deu certo. Então eu lancei já a semente para 5 crianças, assim, como eles podem. Espero, viu, Newton? Realmente que a gente possa ter outros papos, né? Porque essa conversa aqui, a gente sabe, né? Durou 2 finais de semana de 8 horas cada um, né? Não,